Finalmente, meus amigos, vazaram os acontecimentos do capítulo 116 de Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension. Seiya finalmente despertou, mas infelizmente eu já digo pra vocês que eu simplesmente odiei como isso aconteceu. Será que o Kurumada fez a maior besteira da sua vida no final de Next Dimension? Eu vou mostrar para vocês a minha opinião sincera sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então bora pra esse super vídeo. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos analisar os spoilers do capítulo 116 da saga Next Dimension. E para quem já sabe quais são os spoilers desse capítulo, vai comentando aí embaixo a sua opinião. Será que vocês estão tão insatisfeitos quanto eu? E como sempre galera, a meta de likes para esse vídeo é de 1000 gosteis. Vamos mostrar para o Kurumada que os fãs de Cavaleiros do Zodíaco merecem uma história melhor. E meus amigos, também quero mandar um agradecimento especial para os inscritos que fizeram uma doação aqui para o canal. Obrigado Raul Ataide, Bruna Meschiari, Ayano Koji Kiyotaka, Rodrigo Siger, Marco Antônio, Ana Rocha, Lucas Machado, Sérgio Felipe, Júnior Eldani, Não Existe, Marcos Vinícius, Robson Souza, Francesco Vani, André Luiz, Vini G e Fernanda. Vocês com certeza fazem a diferença. E para quem quiser ajudar o canal também, as informações estarão na descrição. Pois bem galera, relembrando um pouco do que aconteceu no capítulo 115 da saga Next Dimension, Saori acaba se sacrificando na casa de Ophiuco. Ela utiliza a adaga dourada para retirar sua própria vida. Os Cavaleiros de Bronze e também Odisseu ficam surpresos. Saori dizia que isso era necessário para salvar o Seiya, que estava com o coração prestes a ser perfurado pela espada de Hades. Enquanto isso, China e Marin recebem a ajuda do anjo Toma para retirar a espada do peito de Seiya. Artemis também aparece nesse capítulo, revelando que Athena seria castigada. Ao que parece, ela irá perder o seu posto como deusa, e ainda será um mistério como isso irá acontecer. As teorias é que Saori teria sua divindade retirada pelos outros deuses do Olimpo, e assim perderia também seus poderes de deusa, ou que talvez a própria Athena será selada de alguma forma. No final do capítulo 115, a pulseira de flores do Seiya no futuro e da Saori no passado começam a brilhar, mostrando que teria algum tipo de conexão entre esses objetos. Mas é agora, meus amigos, que vem a bomba. Muitas teorias foram criadas de como Seiya iria se curar e como os Cavaleiros de Bronze voltariam para o futuro. E com os spoilers vazados do capítulo 116, algumas dessas teorias se concretizaram. Ou melhor, em partes. Uma dessas teorias eu trouxe para vocês aqui no canal, onde a pulseira de flores do passado e do presente se conectariam de alguma forma, criando assim uma fenda no espaço-tempo para que os Cavaleiros de Bronze pudessem voltar para sua época. Isso realmente aconteceu, Seiya também realmente despertou, mas foi tudo de um jeito tão mal feito que sinceramente, meus amigos, eu esperava mais. O nome do capítulo 116 se chama As Marcas das Flores, e os spoilers vazados dizem o seguinte: a corrente de flores do Seiya envolve a espada de Hades, impedindo a espada de atingir o coração do Pégaso. E no passado, as correntes de flores da Saori, Ikki, Shun, Shiryu e Yoga acabam se entrelaçando e se estendem para o céu. Sendo assim, as correntes de flores se tornam um caminho que os Cavaleiros de Bronze devem percorrer para retornar ao futuro. Então, meus amigos, de alguma forma acertamos parte dessa teoria. As correntes de flores realmente abriram um caminho para que os Cavaleiros voltassem para o seu tempo original, mas os spoilers ainda nos revelam mais. Enquanto isso, as correntes de flores de Tenma, Sasha e Alone também estão envolvidas na espada de Hades que perfurou o peito do Tenma. Porém, as espadas de Hades que estão fincadas em Seiya e Tenma começam a se mover novamente. Ao que tudo indica, as espadas amaldiçoadas continuam avançando em direção do coração do Pégaso, mesmo as correntes de flores tentando segurá-las. Odisseu então percebe o paradeiro de outra corrente da vida e está determinado a não deixar Saori e os Cavaleiros de Bronze que vieram do futuro morrerem. E adivinha, meus amigos, o Odisseu acaba curando a Saori. Nos spoilers é dito que ele prestou os primeiros socorros a Saori, então de alguma forma ele evitou de que a deusa Athena morresse. E no meu vídeo de teorias
sobre esse capítulo, que eu publiquei aqui no canal há alguns dias, eu disse que possivelmente Odisseu não faria isso. A gente sabe que até o último momento, Odisseu estava dizendo que iria matar a Saori para que o mundo e o universo não fosse destruído. Quando a Saori volta para o passado junto dos cavaleiros, ela tem um tempo limite para voltar para sua linha do tempo, e se o tempo acabasse antes de Saori retornar, o mundo e o universo entraria em colapso. Odisseu queria matar a Athena Saori exatamente para evitar todo esse problema, mas como sabemos no capítulo anterior, a própria Saori se sacrifica, e com isso o mundo não seria destruído, e agora a missão de Odisseu também estaria concluída. Portanto, eu acreditei que Kurumada iria inventar uma outra cena para ressuscitar a Saori, e não simplesmente utilizaria o Odisseu, que queria matar ela há 2 minutos atrás. Mas é isso, meus amigos, Odisseu de Ofilco, que estava disposto a matar Athena até o último momento, acaba curando ela no final. Ele presta os primeiros socorros e avisa aos Cavaleiros de Bronze que eles devem usar suas últimas forças para se levantarem e levarem Saori de volta para casa. Ikki, Shiryu, Shun e Yoga então pegam a Saori e retornam ao tempo presente, pouco antes do último grão da ampulheta cair. Enquanto isso, a corrente de flores, que cumpriu seu papel, abrindo caminho para os cavaleiros voltarem ao futuro, vai ajudar a corrente de flores, que segurava a espada de Hades que perfurou o Tenma. A espada de Hades, que estava enrolada na corrente de flores, então desaparece, assim como a espada que estava perfurando Seiya. Nessa parte, eu acredito que a espada de Hades não desapareceu simplesmente, ela deve ter sido destruída pelas correntes de flores, concluindo então a ideia inicial do Kurumada no início dessa saga. E por ter destruído a espada de Hades que estava no Tenma, a espada de Hades do futuro acaba desaparecendo também. Eu ao menos acredito que foi isso que esses spoilers estavam querendo dizer. Também é dito que com o retorno da Athena Saori e dos Cavaleiros de Bronze, o mundo do passado volta ao normal e os eventos daquele tempo são apagados da memória de todos. Isso aqui, meus amigos, eu achei uma baita de uma sacanagem real do Kurumada. Apagar da memória de todos os Cavaleiros de Ouro do século XVIII o que havia acabado de acontecer. O pior disso tudo é que as esperanças dos fãs em verem esses Cavaleiros de Ouro novamente em uma outra saga são simplesmente jogadas no lixo. Outro fato que deve ser explicado é o Escarlate de Escorpião, que morreu lutando contra o Asclépio. Ele será ressuscitado ou simplesmente os Cavaleiros de Ouro do passado ficarão sem memórias e nem se lembrarão quem é o Escarlate? Ou eles irão ganhar uma memória falsa sobre a morte desse cavaleiro? Eu sinceramente achei muito ruim esse final que o Kurumada arranjou para os Cavaleiros de Ouro do século XVIII. Mas vocês já acham que está ruim? Espera só um pouquinho que piora. Os spoilers finais dizem o seguinte: Tenma e os Cavaleiros de Atena do passado finalmente enfrentaram a verdadeira Guerra Santa contra o exército de Hades, e Odisseu desaparece junto com a Casa de Serpentário. Enquanto isso, o imortal Asclépio espera na prisão do Tártaro por sua chance de retornar. Olha que história mais preguiçosa, meus amigos. Tenma e os Cavaleiros de Atena do passado enfrentando o exército de Hades, como se os acontecimentos agora fossem os mesmos que deixaram apenas Doku e Xion vivos. E isso é tão forçado porque os espectros de Hades mais poderosos já morreram. Com o poder dos 13 Cavaleiros de Ouro do passado, que agora são apenas 11 sem o Odisseu e o Escarlate, eles conseguiriam ainda derrotar facilmente o restante do exército de Hades. A não ser, é claro, que foi o Alone possuído que matou todos os Cavaleiros de Ouro. Odisseu também simplesmente desaparecer e ficar por isso mesmo foi algo muito mal aproveitado. Parece que o Masami Kurumada simplesmente não acompanhava as sugestões dos fãs. No mundo inteiro, as pessoas esperavam algo mais do Odisseu e também da cura do Seiya. Os fãs de todo o mundo queriam que Kurumada surpreendesse nesse final, colocando o Odisseu para curar o Seiya e lutar depois na Guerra Santa contra Zeus, ou deixar a China brilhar pelo menos um pouco e despertar ao menos uma vez a armadura dourada de Ofilco. Mas todas essas expectativas mais uma vez foram destruídas, parecendo que Kurumada estava com preguiça de escrever algo mais elaborado. Devido à viagem no tempo, várias coisas na história teriam mudado, e com medo de ter uma grande dor de cabeça com incoerências, ele simplesmente escolheu a saída mais fácil. Magicamente a pulseira de flores salvou todo mundo, Athena foi curada, Odisseu desapareceu, todos os cavaleiros perderam suas memórias. E foi como se nada do que aconteceu nessa saga fosse realmente importante.
A identidade do grande mestre do santuário continuou um completo mistério, nada mais foi revelado no século XVIII, e realmente parece um encerramento rápido de uma saga que se estendeu demais. Apesar do que aconteceu da Saori se matar, ainda podemos forçar a história, dizendo que Saori sabia que deveria se matar para então ativar as correntes de flores e assim salvar o Seiya. Se ela fizesse isso no futuro, Seiya viveria, mas ela morreria. E voltando ao passado e fazendo isso tudo na frente do Odisseu, ela causou um completo caos, mas salvou o Seiya e ainda se salvou. Será que essa foi a grande malandragem da Athena Saori? Comente sua opinião aí nos comentários. E é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito.